diretora regional do Senac Sergipe, destacando-se pela inovação, modernização de gestão. Então, muito orgulho para a gente. Priscila, seja muito bem-vinda a esse painel. Obrigada, viu? Convido também Fanny Adams. Fanny Adams é fundadora da Elevoar, Desenvolvimento Profissional e idealizadora do programa Design de Carreira, é coordenadora local da FGV em Sergipe, formada em administração, com especialização em gestão comercial pela FGV e pós-graduada em neurociência e comportamental. Possui mais de 15 anos de experiência em liderança de equipes e mais de 8 anos dedicado ao desenvolvimento de pessoas. Ao longo de sua trajetória, já impactou centenas de profissionais por meio de mentorias, palestras e treinamentos. Seja muito bem-vinda, viu? Satisfação. Convidamos também a querida Silvia Menezes. Silvia Menezes é consultora estratégica com mais de 20 anos de experiência em gestão empresarial, fundadora da SC, Serviços Empresariais, atua em parceria com o SEBRAE, com a SESCOP, Sergipe, em projetos de planejamento estratégico, modelagem de negócios e capacitação de empreendedores. Especialista em metodologia inovadoras, é também avaliadora de prêmios nacionais de qualidade, contribuindo para fortalecer a competitividade, sustentabilidade dos negócios no Brasil. Seja muito bem-vinda. Estará também conosco nesse painel online Maria Manuela Teixeira. Maria Manuela Teixeira é doutoranda em Ciências Sociais e Envelhecimento pela Universidade de Corunha. Possui mestrado em Gestão e Tecnologia e mestrado em Gerontologia Social, em Gestão de Recursos Humanos e também muitas outras áreas. O currículo dela é extenso. Eu vou ser breve para não cansar os senhores, mas quero dar as boas-vindas também, dizer da satisfação de estarmos aqui nesse momento. Quero pedir às nossas amigas para sentarem, para que a gente possa seguir aqui com o nosso painel, e eu espero que ele seja muito, muito produtivo para cada uma de nós. Eu vou começar com ela que está online, né, Manuela? Então, seja muito bem-vinda. Satisfação você estar aqui conosco. Conte-nos sobre a sua experiência e como a gente pode motivar mais mulheres nos negócios. Seu microfone está desligado, tá, Manuela? A gente ainda não consegue te ouvir, tá? Penso que será necessário reiniciar o computador. Tira os fones, então. Tira o fone do ouvido, por gentileza. Desconecta. Retira do computador. Desconecte, por favor, do seu computador. E agora? Ela continua, a gente não continua não te Será que ouvindo, é o Manuela. retorno do som para cá? Infelizmente, a gente não consegue te ouvir. Ela vai reiniciar, então, enquanto ela reinicia, para a gente não perder muito tempo, né, gente? A gente começa aqui, e eu gostaria de falar com a doutora Silvia, que está aqui à nossa frente, para ela falar um pouco da sua experiência. Qual foi o maior desafio enfrentado pelas mulheres que empreendem no estado de Sergipe, na sua concepção? Boa tarde a todos. Para mim é muito típico falar isso, porque eu sou uma empreendedora, eu sou consultora, eu sou instrutora, e eu ensino muitas mulheres, e
eu vejo que acho que a maior dificuldade, eu posso dizer de uma forma geral, primeiro todo é o respeito, porque o respeito, primeiro a questão da autoestima, a postura da mulher, mas o respeito, muitas das vezes, ela não tem de casa, ela não tem das pessoas que estão perto, a falta das pessoas acharem que não tem essa capacidade. Eu digo por mim, como pessoa, eu sempre fui, minha família quase toda é funcionário público. Então, todo mundo queria que eu fosse funcionária pública. Funcionário público é ótimo, gente, mas não era, nunca foi para mim. Então, isso, a minha escolha foi muito difícil para minha família aceitar. Eu tenho uma irmã que é funcionária pública e até uns 2 anos atrás ela sempre manda para mim concurso público. Então, eu vejo que eu falo muito isso na minha apresentação, essa voz que desperta, que é realmente o respeito. Essa atitude de quando a mulher decide empreender, não importa de forma nenhuma a classe social dela, onde ela mora, a ideia, é essa dificuldade que faz realmente ela ter. Muito obrigada. A gente sabe, né, gente? O concurso público, às vezes as pessoas levam como um comodismo, né? Ah, você está segura. E a mulher gosta de desafios, né, Priscila? Priscila sabe bem sobre isso. Então, eu gostaria de fazer a próxima pergunta para Priscila e pedir um pouco, sim, Priscila, você hoje está à frente do Sebrae, né? É a primeira mulher a assumir o Sebrae, a superintendência do Sebrae, em 50 anos. Então, para a gente, eu falo francamente, a gente se sente extremamente lisonjeada, bem representada pelo que você vem fazendo pelo Sebrae. Mas como é que foi estar nesse desafio, fazer parte desse desafio? Boa tarde a todos aqui presentes, boa noite aos que nos acompanham via web em outros países. É um prazer enorme, Glorinha, de estar aqui nesse Congresso Internacional, tratando de um tema tão relevante que é o empreendedorismo feminino. A gente sabe que todas nós mulheres enfrentamos muitos desafios. Eu, como a primeira mulher, como você bem pontuou, assumi a superintendência do Sebrae 50 anos de instituição. Realmente foi bastante desafiador, mas para mim, além de ter sido uma realização pessoal, também foi um chamado à responsabilidade. Responsabilidade porque quando uma mulher assume um posto relevante, a gente tem que ter um papel fundamental de dar vez e voz a essa oportunidade, porque a gente sabe do poder de transformação que o empreendedorismo feminino tem. A gente sabe do poder que a mulher empreendedora tem de desenvolver o Estado, o país, socialmente, economicamente, culturalmente. Então, uma mulher assumir um posto que tenha alguma relevância, que tenha alguma voz, é uma responsabilidade que a gente tem de impulsionar e dar oportunidade para que as outras mulheres venham com a gente. É de dar vez, voz e visibilidade, que é o que nós precisamos. E o Sebrae Sergipe tem feito esse papel. Nós temos dado vez e voz às mulheres empreendedoras aqui em Sergipe através das nossas ações. Atualmente já são mais de 20 mil mulheres que são impactadas pelas ações do Sebrae Sergipe no estado de Sergipe. Mais de 1.000 mulheres de forma direta e 75% desse resultado vem dessa gestão, porque finalmente uma mulher consegue ter um olhar sensível e assertivo, tendo a sensibilidade de dar vez às outras mulheres. Eu costumo dizer que quando uma mulher vence, todas vencemos. E é esse o papel e a responsabilidade que eu assumi, de traçar um planejamento estratégico para que todas as ações do Sebrae Sergipe cheguem a quem precisa, cheguem à ponta, cheguem essas mulheres empreendedoras que necessitam de capacitação, de um olhar especial, de uma atenção e que, com toda essa rede de colaboração que a gente vai trabalhando através das ações, elas conseguirão ter os seus negócios impulsionados e conseguirão garantir a geração de renda para sua família. Isso mesmo, muito obrigada, Priscila. Manuela voltou, né, Manuela? Você consegue. Hoje, será que a gente consegue te ouvir agora, Manuela? Tudo bem? Olá, tudo bem? Muito obrigada, seja muito bem-vinda aqui conosco, viu? Satisfação. Muito obrigada e peço desculpa pelo inconveniente que foi o microfone, mas são situações que nos ultrapassam por vezes.
Estão a ouvir bem ou estão a ouvir a fazer eco? Estamos ouvindo bem você, fique à vontade. Muito bem. Então, boa tarde a todas e a todos e agradeço antes de mais a organização deste congresso. Tem sido espetacular. Estou a adorar participar e escutar tanta sabedoria, tantos empreendedores, tantos professores maravilhosos. Um agradecimento especial ao professor Jacinto Jardim pela excelência científica, pela qualidade dos debates que vocês têm demonstrado e pela relevância dos temas também abordados ao longo destas sessões. Então, é com muito gosto que eu participo neste painel dedicado ao empreendedorismo feminino, vozes, negócios e impacto social, um tema que me foi confiado e considero de grande importância para a compreensão de dinâmicas de inclusão, de inovação, desenvolvimento sustentável. Então, vou abordar um bocadinho aquilo que se passa em Portugal. Este fenómeno económico e sociocultural constitui uma dimensão estratégica de desenvolvimento sustentável. A sua expressão não é neutra, ele reflete desigualdades estruturais e reproduz muitas vezes os padrões de exclusão histórica, não é? Portanto, neste sentido, o empreendedorismo feminino emerge não apenas como uma prática económica, mas como um ato de reposicionamento social e simbólico, uma forma de afirmação e autonomia da liderança, da inovação a partir de perspectivas femininas. Portanto, os estudos têm demonstrado que o empreendedorismo transcende a mera criação de negócios. Ele representa uma resposta estruturante aos desafios de equidade de género, com implicações diretas na inclusão, na empregabilidade e na regeneração económica das comunidades. E, portanto, Portugal, nestas últimas 2 décadas, tem uma evolução consistente da participação das mulheres em iniciativas empreendedoras, acompanha uma diversificação setorial e um crescente reconhecimento institucional. Contudo, esta trajetória de progresso convive com assimetrias persistentes. As mulheres continuam a enfrentar obstáculos no acesso ao financiamento, a uma rede de contactos sólida e oportunidades de expansão empresarial. Portanto, evidencia que a maioria das mulheres empreendedoras atua nos setores dos serviços e microempresas, onde o capital inicial é reduzido e o risco financeiro é mais contido. Esta realidade, embora demonstrativa de resiliência e criatividade, reflete também uma estrutura de oportunidades condicionada, o que exige uma qualidade crítica no modo como o ecossistema empreendedor continua a reproduzir desigualdades de género, subtis mas estruturantes, não é? Portanto, Portugal, movido por motivações de oportunidade designadas como as motivações pull, relacionadas com o desejo da autonomia, a autorrealização, reconfiguração, etc., este Estado distingue o contexto português de outros espaços europeus, revela uma mudança identitária, ou seja, as mulheres não empreendem apenas por necessidade, mas por convicção e propósito. Ainda assim, as motivações da necessidade associadas à precariedade laboral e à procura de estabilidade financeira continuam presentes e refletem o impacto de contextos económicos instáveis, acentuados pelas crises financeiras e pela transformação digital dos modelos de trabalho. Portanto, considera-se então pertinente neste ponto reconhecer que o empreendedorismo feminino é um campo híbrido, onde a emancipação coexiste com a vulnerabilidade e com a inovação, e onde a inovação convive com as estruturas sociais que ainda limitam o pleno exercício da igualdade de oportunidades. Portanto, as mulheres empreendedoras em Portugal distinguem-se pela mobilização de competências relacionais e colaborativas, como a empatia, capacidade de comunicação, visão sistémica e sensibilidade social, e são competências que frequentemente são desvalorizadas nos modelos tradicionais de liderança, configuram-se hoje vantagens competitivas num contexto económico orientado para a sustentabilidade e para a inovação social. Portanto, a resiliência em particular surge como uma competência transversal, não é? Comum, portanto, permite às mulheres conciliar as suas responsabilidades familiares e empresariais, sustentar os negócios em períodos de incerteza e transformar os constrangimentos em oportunidades. E esta resiliência, combinada com a criatividade e com a inteligência social, traduz-se em modelos de gestão mais humanos, participativos e éticos, orientados não apenas para o lucro, mas para o impacto social.
Portanto, a consolidação deste empreendedorismo requer estruturas institucionais de suporte estável e inclusivo, e temos registado avanços relevantes através de vários programas de incubação, mentorias e linhas de crédito específicas. No entanto, estes instrumentos permanecem em grande medida fragmentados e de alcance limitado, carecendo de uma estratégia transversal e de continuidade. Portanto, é essencial que as políticas públicas evoluam numa lógica de incentivo pontual, por uma abordagem sistémica que envolva as universidades, as autarquias, as associações empresariais e organizações da sociedade civil. Portanto, a criação de ecossistemas colaborativos de inovação sustentados em redes digitais e internacionais constitui uma das vias mais promissoras para este fortalecimento do empreendedorismo feminino e para a redução de desigualdades territoriais. Portanto, podemos afirmar então que, e não me vou alongar muito porque eu sei que o tempo é muito curto, o empreendedorismo feminino atua como um mecanismo de transformação estrutural, capaz de articular o crescimento económico e com justiça social. E neste enquadramento, o papel da educação, e particularmente da educação superior aberta e digital, assume uma relevância estratégica ao proporcionar às mulheres oportunidades de qualificação flexíveis e compatíveis com as suas múltiplas dimensões de vida. Portanto, apesar dos progressos, persistem desafios, como já referi, destacam-se de facto, entre outros, a necessidade de se reduzir o déficit de confiança institucional, ainda evidente nas relações entre empreendedoras e agentes financeiros, a importância de se valorizar a diversidade setorial, promover a entrada de mulheres em domínios tecnológicos e de maior intensidade de capital, e a urgência de avaliar o impacto das políticas públicas a partir dos indicadores de género e de sustentabilidade. Do ponto de vista académico, urge consolidar uma agenda de investigação longitudinal que permita compreender a sustentabilidade dos negócios liderados por mulheres, os efeitos intergeracionais do empreendedorismo e o papel das redes digitais na internacionalização das empreendedoras portuguesas. Portanto, este empreendedorismo feminino deve ser entendido como uma força estruturante de desenvolvimento económico e social e não como um nicho ou uma mercadoria residual. As mulheres portuguesas têm demonstrado capacidade de inovação, rigor e gestão, sensibilidade social, contribuindo para modelos empresariais mais éticos e sustentáveis. No entanto, a consolidação deste fenómeno requer a conjugação de esforços entre a academia, as políticas públicas e o setor privado, de forma a garantir que o talento e a liderança feminina possam florescer em condições de verdadeira equidade. E, portanto, a investigação científica tem aqui um papel determinante, o de produzir conhecimento que não apenas descreva a realidade, mas que a transforme. Portanto, ao integrar evidência empírica, reflexão crítica e compromisso social, o estudo do empreendedorismo feminino contribui para o fortalecimento de uma sociedade mais inclusiva e justa. Portanto, que o empreendedorismo feminino continue a expandir não apenas oportunidades económicas, mas também liberdades humanas e sociais. Muito obrigada. Uma boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo agora. Ficou até difícil falar depois dessas mulheres brilhantes, né, de tudo que foi falado aqui. Para mim é uma alegria estar aqui com todos vocês num evento tão transformador e impulsionador de mudanças, né, dentro da nossa sociedade. Foi falado muito sobre questões estruturais, sobre questão de inclusão, de mudança, né, o papel da mulher na sociedade. Priscila aqui fazendo um papel incrível, te admiro muito. Acredito que ter referências para a gente, mulheres, né, que hoje representa apenas 40% das lideranças dentro das empresas, né, as mulheres, quando a gente fala sobre empreendedorismo feminino, e eu vou contar um pouquinho rapidamente a minha história, eu estou dentro de um recorte social em que apenas
0,4% das mulheres no Brasil se encontra. Eu me considero e me autodeclaro negra, né? Eu sou oriunda de uma cidade que, em Sergipe, tem o terceiro menor IDH, né? Que é a cidade de Brejo Grande. Minha família é uma família empreendedora de dois polos, por necessidade e por oportunidade. Por necessidade, porque eu tenho uma avó que é costureira e costurava por necessidade e criou os filhos como uma grande empreendedora, como viúva de 10 filhos, né? Então ela costurava por sobrevivência. O meu avô era pescador, também empreendedor. E do lado paterno, os meus avós de uma comunidade reconhecida como quilombola, né, que tem a sua população praticamente inteira negra. E eu cresci, como a professora Maria, que estava aqui, falou muito bem, com vergonha da minha ancestralidade. Eu vim reconhecer a minha ancestralidade com a ajuda de pessoas muito queridas. E eu saí de casa aos 16 anos, com o impulsionamento e a loucura dos meus pais, né? Eu tenho muita sede de estudar, sempre fui muito curiosa. E empreendedorismo, para mim, foi uma paixão. Eu lembro que, aos 8 anos de idade, eu vendia escondido da tia da cantina, que não era possível, na escola pública, sempre estudei em escola pública. Eu vendia balas de mascar, eu vendia na caderneta, eu tinha um papelzinho e eu anotava essas balas que eu vendia, fiado, né, e negociava. E eu lembro que meus pensamentos eram assim: como é que eu posso? Eu acho que a tia da cantina não está vendendo direito, ela podia trazer tal bala, tal pipoca e vender muito mais esse preço que ela está colocando aqui. Já pensou se ela vendesse picolé também? Era esse meu pensamento quando eu tinha 8 anos de idade. Então, eu digo que empreender para mim, graças a Deus, foi por conta também de referências e os acessos que eu tive, mesmo que ínfimos, à educação de qualidade quando eu saí do interior. Eu lembro que quando eu era aluno da escola pública, eu saí no segundo ano, no primeiro ano do científico eu já fui estudar em Alagoas, né, que é divisa, já fui buscando alguma coisa que eu considerava assim que fosse um pouco mais puxada para mim. Eu queria me desafiar e no terceiro ano do ensino médio eu vim para Aracaju. Eu lembro que eu era a melhor aluna da escola pública lá quando eu cheguei aqui. Tirei 0 em um monte de matéria que eu falei, que é isso aqui, né? E ver como os municípios estão se mobilizando, as escolas estão se mobilizando, os profissionais, para promover essa educação transformadora, ajudando as pessoas a pensarem, ajudando os jovens a serem criativos e pensarem nas soluções que eles podem trazer para que nós tenhamos uma sociedade melhor. Assim, me aquece o coração, porque eu não tive essa oportunidade. Então, eu vi as crianças chegarem aqui, os professores, eu fiz questão de conversar com eles. E aí, como é? Que projeto é esse que vocês estão fazendo? E o brilhinho nos olhos, eu não tive essa oportunidade. Então, eu fico muito feliz em ver isso acontecendo por meio de vocês e de todos nós que estamos aqui. Então, trazendo agora para esse momento, eu passei por muitos percalços na minha vida profissional, né? Como eu já iniciei, trouxe para cá aos 16 anos e fui a primeira pessoa na minha cidade a passar na Universidade Federal e comecei a minha jornada na liderança muito cedo. Muito cedo, antes de terminar a faculdade, eu já estava assumindo a gestão de uma fábrica. E, no entanto, algo pulsava dentro de mim que sempre falava e conversava com vendas, porque os meus avós paternos eram comerciantes. E uma das brincadeiras que eu tinha era de arrumar, passar troco, atender o povo que chegava, né? E eu trouxe isso pulsante, ou seja, eu estava na engenharia de produção, atuando como gerente de fábrica, mas eu sempre estava na ponta de venda, sempre olhando para o mercado. Eu falei, tem alguma coisa. E aí tomei um grande tombo na vida profissional, uma grande frustração que nos ajuda a crescer. Eu entendi que eu precisava olhar para mim e quais eram os meus talentos naturais, que foi o André, Alex, eu não lembro o nome do outro pailanês que estavam aqui, eu anotei, que ele tem um projeto maravilhoso, parabéns pelo seu trabalho, isso é muito necessário, e faltou muito isso para mim, porque eu também, como ele, eu fiz meu vestibular pela eliminação. E eu tive um grande mentor, né, que é o meu companheiro, que brigou comigo para me mostrar que eu estava no curso errado. Então eu saí, fui para a administração e fiz um processo de transição de carreira
sempre ali com o empreendedorismo pulsante. Então, eu sempre empreendi em paralelo ao meu trabalho profissional regular, CLT, né? Sempre empreendi. E a minha jornada na educação, ela começa quase 9 anos atrás, na FGV. Comecei lá pequena, começando no processo. Hoje me tornei coordenadora local, mas uma coisa me chamava muita atenção. Primeira coisa, era a cada 10 alunos, um era mulher. E a cada 50 alunos, um era mulher e era negra. E eu falei, tem alguma coisa aqui. Então, eu juntei as minhas dores profissionais com as dores profissionais que eu observava nos alunos que chegavam até mim, e eu falei, tem um recorte aqui, eu preciso olhar para isso, eu preciso olhar. Eu fui estudar sobre carreira, fui estudar sobre o papel da mulher dentro desse processo, e decidi que eu poderia e queria usar o meu conhecimento e toda a minha jornada de desenvolvimento profissional para ajudar outras mulheres a aumentar a sua capacidade de realização na carreira, para que elas pudessem alcançar mais espaços. E dentro desse processo de mentoria, que eu comecei a estruturar, baseado nos meus estudos, nas minhas experiências, existe esse planejamento estratégico que a Glória falou, que é ajudar a essa mulher a entender quais são os valores dela, qual é a visão de futuro. Falta muito, minha gente, para nós que somos periféricos e que viemos de uma realidade que eu acredito que a maior parte do país, do Brasil, a gente fala sobre empreendedorismo, a gente tem que entender que tipo de empreendedorismo a gente está falando, que tipo de mulheres nós estamos falando, e falar sobre empreendedorismo negro, por exemplo, a gente está falando sobre empreendedorismo feminino que agrega. Priscila falou sobre uma formação em rede, né? A gente tem o programa delas que nossa, teve um evento, foi maravilhoso, e você vê aquele monte de mulher que uma leva a outra. Eu tenho muitas mulheres inspiradoras. Hoje, inclusive, eu tenho uma mulher, várias mulheres aqui que vieram me acompanhando, mas tem uma em especial que também me ajudou muito a formar essa visão de futuro, de enxergar o que é que eu quero para mim, de ir em busca da minha realização. E esse plano estratégico, ele ajuda a gente a ter essa visão de futuro. Porque o futuro, quando você visualiza, você consegue reunir recursos hoje, no presente, para que você possa colocar a sua ação em prática, né? E transformar esse objetivo que está tão longe, às vezes, em pequenas ações, com metas bem estabelecidas, e mostrar para essas pessoas que é possível, sabe? Porque dentro dessa jornada é nos ensinado, né, que a gente não é tão capaz assim, né? E isso faz com que a gente reduza a nossa força de realização. Então, ensinar a essas mulheres. Hoje eu não atendo somente a mulheres, né? O projeto, a Elevor, ela estendeu o processo dela para atender pessoas em todos os níveis de crescimento profissional, mas ela tem um carinho muito grande por todos os grupos que não são incluídos devidamente na sociedade. Então, quando a gente faz esse processo, a gente faz com que ela enxergue esse poder de realização através de um planejamento que mostra a ela quando fazer, como fazer, com quem contar nesse processo de crescimento e formar redes de apoio. Nós somos uma rede de apoio profissional. Hoje, se a gente fosse citar algumas redes, por exemplo, a gente tem, vou citar algumas, Rede Mulheres Empreendedoras com a Ana Fontes, acho que alguém conhece. Uma mulher negra, nordestina, fantástica, de um recorte totalmente diferente, por exemplo, de uma Luísa Trajano, com Mulheres do Brasil, que também faz um trabalho maravilhoso. E todas ali representando a nós e nos mostrando um caminho a trilhar. Então, acho que essa representatividade, esses acessos, e aí eu trago algumas perguntas, eu não vou trazer todas as respostas, eu gosto de fazer perguntas. É o seguinte, como é que nós, que estamos tendo essa oportunidade de pensar criticamente a respeito desse assunto, podemos cada vez mais criar acessos a outras pessoas que não fazem ideia do que está acontecendo aqui? Então, eu acredito, já respondendo só a primeira pergunta, que as escolas têm um papel fundamental, os educadores têm um papel fundamental, né? Mas como é que nós, enquanto instituição, podemos ampliar esse discurso cada vez mais para que outras pessoas tenham acesso a essa oportunidade? Eu agradeço os acessos que eu tive, né?
as pessoas que, graças a Deus, apareceram no meu caminho como inspiração para que eu olhasse e falasse, eu quero ser essa mulher. E aí eu trago um último ponto, que é uma reflexão também. Nós empreendemos mulheres por quê? Mulheres 50 mais, empreendedorismo por propósito. Está crescendo muito isso no mercado. Muitas transições de carreira acontecendo nesse aspecto. Mas nós empreendemos também porque a gente precisa. Eu conheço mulheres que criaram seus filhos como mãe solo e o empreendedorismo foi a única opção de complementação de renda, né? Então, eu quero agradecer, né? Eu já estou encerrando a minha fala, a vocês, mulheres que estão realizando esse trabalho incrível. As mulheres da minha vida que estão aqui, minha sogra, minhas amigas, que são uma inspiração para mim, que me acompanham na minha jornada. E é isso, obrigada. A gente que agradece, Fábio. É muito bom, né, gente? A gente ouvir mulheres que encorajam, eu acho que é isso que a gente precisa. Posicionamentos que nos encorajem, que seja motivo de orgulho. E a gente tem aqui, com certeza, as meninas vão preparando as perguntas e os meninos também, que já já a gente começa. Então, quero agradecer demais a você, Fanny. E os 10 minutos da nossa querida Silvia, eu queria fazer uma provocação e perguntar o seguinte: quais são os principais obstáculos que elas encontram ao elaborar, implementar plano e como os programas de capacitação ou mentorias podem apoiá-las nesse processo? Fique à vontade. Hoje, o que eu vejo, as mulheres hoje, elas estão cada vez mais preocupadas em se capacitar. E esse é um ponto importantíssimo. Eu sou instrutora do Delas também, eu faço consultoria e vejo que hoje, me desculpe os homens, mas as mulheres elas estão procurando cada vez mais se capacitarem. E isso é o grande chave do negócio. Porque o aprendizado, quando elas começam a entender o processo, elas crescem. Então, nós temos vários exemplos. Acredito que Priscila vai até falar. O Delas tem exemplos maravilhosos. Eu dou aula, às vezes eu vou dar aula lá em Santana do São Francisco, eu vou dar aula para artesã, eu vou dar aula vou dar aula para mulheres na área do agro. E eu vejo que hoje o mais importante é o passo, que esse é o mais importante, e dá certo quando ela entende que ela precisa se capacitar. Nesse momento, quando ela entende, é só sucesso. Então, é exatamente isso, né? Então, e começando a minha apresentação, que eu vou falar um pouco para vocês, como eu comecei, né? Que eu disse, é esse aqui ou esse aqui? Tá indo? Tá. Então, quando eu falo assim, quando a mulher se decide se levantar, ela ergue o mundo com ela. Porque a gente, que é mulher, a gente tem muitas informações e muita coisa para a gente fazer. Mas eu não concordo mais com aquele ditado, não, viu? Que diz que mulher tem que fazer 9 coisas e homem um. Não acreditem, não, gente, porque a gente fica morta de cansada. Não façam isso. Tenham foco, porque senão a gente vai ficar louca, certo? A gente precisa fazer o que é certo, o tempo certo, na hora certa, porque senão vai enlouquecer. Porque a gente já tem coisa demais. A gente trabalha o dia todo, chega em casa, ainda tem filho, tem marido, tem isso, ainda a gente quer estudar, faz pós-graduação. Ui, não é verdade? Então, não queiram pensar 9 vezes diferente do homem, porque isso não vai. Nós não somos super mulheres. Esqueçam isso. Mas eu acredito que por isso que cada vez mais a mulher hoje está empreendendo mais, ela está fazendo muito mais. Ela começa ela começa pela necessidade. Isso é um fato. Mas empreender, e ontem o professor Paulo dizia, não é só um CNPJ, é propósito, é conhecimento. Eu faço muito plano de negócio pelo Sebrae e às vezes quando eu pergunto assim, qual é a sua proposta de valor? Tem uns que acham que é logo dinheiro. Ah, consultora, eu não tenho dinheiro não. Eu disse, não. Quando você vai abrir seu negócio, o que que você mais pensa? Aí eles param e entendem. Porque o empreendedorismo é uma coisa muito importante. Como eu trabalho no Sebrae, né, então a gente participa de vários projetos. E a gente trabalha com muita coisa, como eu trabalho com consultoria e instrutoria, e é muito interessante que às vezes eu pego algumas consultorias que a pessoa olha para mim e faz, nossa, consultora, por que eu não prestei atenção na faculdade no empreendedorismo? Eu disse, está vendo?
Não precisava estar contratando consultor. Disse, não, a gente contrata consultor não é só quando a gente precisa, não, porque a gente quer crescer, né? Então é importante entender, e hoje a mulher já começa a entender isso. Não é só o CNPJ, ela faz isso por um propósito, ela entende o que é o negócio dela, e ela faz realmente porque ela quer crescer, não é algo, sabe? Então, esse ano mesmo eu dei aula do Delas praticamente em todas as cidades, e você percebe essa necessidade que elas têm. Não importa a classe social que elas tenham, o que importa é que elas querem realmente crescer. E eu vi vários exemplos esse ano. Algumas que eram advogadas, estão no agro, outras que tinham um negócio dentro de casa, abriu uma loja semana passada em Itabaiana. Então, é muito importante quando elas decidem, elas fazem. Então, como eu falei, não importa a classe social, não importa a idade, não importa a cidade, nada. Quando a mulher quer fazer uma coisa, ninguém segura. Não é verdade, gente? Não é não, meninas? Então, estamos certas. Então, é, é isso. E assim, quando a gente fala em empreendedorismo feminino, a gente cura desigualdade, a gente cura relações e a gente cura histórias. Porque sempre por detrás da mulher, gente, tem muita coisa por detrás. Só que ela tem que entender que ela não é uma super mulher. Ela é parte do processo. E pedir ajuda é a melhor coisa. E nós temos vários processos que podem nos ajudar, né? E quantas elas, às vezes, não sabiam das coisas. Então, hoje, o Sebrae atende muita coisa, principalmente na área feminina. Então, hoje não tem mais essa dificuldade. Então, é começando da base até ela como empresária, né? Então, hoje 90% das mulheres, quantas mulheres fazem coisas nas comunidades e conseguem crescer, né? Então, assim, essa história, tenho umas alunas minhas que brincam comigo que ela diz que eu não sou uma consultora, que sou calminha, eu sou muito objetiva, né? E aí elas olham para mim, ai, professora, eu vou conseguir. Eu disse, não, você já conseguiu, você está no caminho certo. A partir do momento que você quis fazer realmente vir para qualquer curso de qualificação, esse é o seu momento. Porque aí você começa a entender muitas coisas que vocês não entendiam. Ah, eu odeio financeiro. Ah, eu odeio isso. Eu disse, não pode odiar, porque o financeiro é que vai cuidar do seu dinheiro. Como é que você vai odiar financeiro? Ah, eu não gosto disso. Eu disse, gente, a gente faz um bocado de coisa chata todo dia. Todos os dias nós fazemos. E é para isso que às vezes as coisas acontecem. Então, assim, hoje, quando a gente pensa em empreendedorismo feminino, a gente pensa em algumas coisas. Muitas hoje elas têm ideia com propósito. Elas montam por necessidade, mas elas já começam a entender o propósito. Elas têm um crescimento consciente e hoje elas não querem que aquilo fique pouco tempo. Elas já se preocupam com as gerações futuras, que antes não era visto dessa forma. Era algo só para aumentar a renda ou porque perdeu o emprego. Hoje a mulher, ela começou a entender que ou ela se profissionaliza ou o projeto dela não vai para frente. Então, ela às vezes começa com, como eu sempre falo, com Beto Carreiro, mas ela vai chegar na Disney, né? O importante é que ela tenha essa consciência. Então, gente, indique, compre, mentorize, incentive todas as empreendedoras que vocês têm. Nossa, eu compro bijuteria de uma de aula, compro roupa de outra. Por quê? Porque é importante a gente valorizar, sabe? Às vezes a gente pensa que elas não têm. Quantas começaram com uma coisa, uma dica que você dá, elas começam a crescer. Então, é importante, porque eu gosto muito dessa frase. Eu digo sempre: quando uma mulher tem uma oportunidade, ela muda o destino de uma geração. E é isso que acontece com as mulheres. Homens que nos perdoem, eu gosto também, vocês são parte importante e vocês sofrem também. Não vou ser aquela. Não. Mas a mulher, ela tem esse papel, né? Porque às vezes ela chega, ela vai cuidar dos filhos, ela vai cuidar do marido, ela tem às vezes a mãe que mora com ela. Então, essa pluralidade que a mulher tem, muitas das vezes faz com que ela esqueça dela. E isso é importante que ela comece a entender que também ela é importante nesse fato. Então, gente, empreender é dar voz à coragem. E quando a mulher empreende, o mundo inteiro escuta.
Então, juntas nós somos imparáveis. Então, o que que eu falo do empreendedorismo, né? Que eu falo dessa forma? Eu digo por quê? Porque eu comecei assim, pequena, brincava que nem Fanny. Eu adorava brincar com papel desde menina. Mas eu quis mudar o meu rumo da minha vida. Eu não queria ser funcionária pública. Não é ruim, viu, gente? É muito bom ser funcionário público, mas não era o meu perfil. Meu perfil, eu queria fazer algo muito mais diferente disso, porque eu acreditava que eu podia fazer diferente. Não quer dizer que sendo funcionário público não vai ser, não, porque você também pode empreender. Porque eu dou aula também para jovens e eles diziam: empreendedorismo é só montar uma empresa, né, professora? Eu disse: não. Você começa a ser um intraempreendedor que você deseja ser. A partir do momento que você entende que você é protagonista da sua vida, você já está começando. Então, assim, eu saio daqui com o coração muito feliz, porque esses 2 dias que eu estive, eu comecei a enxergar e entendo que isso não é uma utopia, que as coisas estão começando a mudar realmente, né? Começando na escola, indo para o acadêmico, que é muito importante, né? Em todas as minhas jornadas. O único local que eu tive mais a dificuldade, eu fui voluntária da Joactive, foi quando eu fui na faculdade. Na escola eu não tive, porque criança tem essa. Mas o universitário teve muita resistência. E eu vejo que hoje eles estão diferentes. Então, assim, o que é que eu digo, gente? Empreender não é fácil, mas é maravilhoso. Eu adoro, né? Então, o que eu agradeço a todos a oportunidade e muito obrigada. Ah, a gen- Volta para cima. Bom, gente, a gente que agradece, porque é uma aula. Professor Jacinto, tá vendo o que o senhor fez conosco? Tá vendo? É muito bom isso. A gente quer agradecer muito aqui ao professor. Claro, o senhor tem todo o tempo. Este tema merece realmente uma reflexão especial, porque desde 1993 que eu tive professores que apresentaram os problemas das mulheres na sociedade e no mundo. E realmente, felizmente, cada vez mais temos sinais que dizem isto está a mudar. Também temos sinais que isto pode voltar para trás. Porém, eu acho que precisamos claramente de fazer com que as senhoras, as mulheres e os homens colaborem muito nisto, e por isso mesmo eu, como cavalheiro, avancei para dar esta palavra, para dizer que vocês precisam mesmo de assumir esta garra e esta força em todas as áreas da vida. A questão da multitask está muito bem conseguida. Vocês não podem fazer tudo, ninguém consegue fazer tudo, mas vocês dão um contributo para a qualidade humana, com uma vida humana de qualidade que é extraordinária. Mas, de qualquer modo, se nós quisermos ir mais fundo ainda nesta questão do empreendedorismo feminino, temos que pensar diferenciadamente na Europa, na América Latina, os países africanos e ainda os países árabes, porque aí então existem dramas extraordinários. Por isso mesmo, vocês têm todo o nosso apoio por realizar, e temos aqui senhoras que trabalham muito bem estas temáticas, continuem e com todo o nosso apoio para mudarmos mentalidade a longo prazo. Não se faz nem hoje nem amanhã, é daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, e é assim que se transformam mentalidades. Desculpa e obrigado. Muito obrigada, professor. Pessoal, Manuela quer se despedir da gente, né? Quer dar as considerações finais, Manuela, fique à vontade e a gente depois passa para a nossa querida Priscila. Quero agradecer, eu estou encantada com todas as intervenções, aprendi imenso e vamos continuar a lutar pela nossa liberdade, pela nossa emancipação, pelo nosso bem-estar emocional, essencialmente, porque eu penso que as mulheres só precisam de quem as escute e de uma palavra que lhes diga: vai, já estás a fazer, tu consegues. Bom, não me vou adiantar muito mais porque já disseram praticamente tudo aquilo com o qual eu me identifico e subscrevo, e agradecer-vos a todos por este evento e por estas partilhas maravilhosas. Muito obrigada a todos e parabéns. Nosso abraço também. Obrigada, viu, Manuela? Obrigada.
Pois é, né, gente? Falar com mulher é sempre bom, né? Né, Priscila? Agora a Priscila vai falar um pouco para a gente. Eu queria, claro, já foi destacado aqui a importância do Sebrae delas. E quem acompanha sabe o quanto é importante, o quanto ele tem expandido, o quanto ele tem alcançado mais mulheres no empreendedorismo, Priscila. Então você vai falar um pouco sobre esse momento, já que você está também sendo protagonista num cenário que antes tão masculinizado, né, digamos assim. E você está dando leveza para o espaço, está trazendo o Sebrae de uma forma diferente. O Sebrae se aproximou mais das pessoas e isso é muito legal, vindo de uma mulher. Muito obrigada. Bom, acho que pelo avançar, boa noite, né, a todos novamente. Eu fico gratificada de ter a oportunidade de estar dividindo um espaço com mulheres tão fortes como vocês que acabaram de falar aqui com a gente. O Sebrae realmente tem focado bastante nas ações voltadas ao empreendedorismo feminino. A gente sabe do poder que tem o empreendedorismo feminino de impulsionar o desenvolvimento social e econômico do estado de Sergipe. Nós estudamos os perfis das mulheres empreendedoras. Eu ouvi atentamente a Manuela falando que as mulheres empreendedoras em Portugal, elas empreendem por oportunidade. Aqui no Brasil, especialmente em Sergipe, a maior parte empreende por necessidade. Mais de 60% das mulheres são chefes de família e são responsáveis pela sua renda familiar. Em Sergipe, nós temos mais de 100 mil pequenos negócios, 35% desses pequenos negócios são comandados por mulheres e o Sebrae delas vem avançando nas ações. Nós temos orgulho de dizer que nessa gestão, Glorinha, nós interiorizamos as ações do Sebrae. Nós focamos no crescimento do empreendedorismo feminino porque a gente entende da importância de dar voz e vez a essas mulheres. E de forma inédita, o Sebrae Sergipe realizou a primeira pesquisa para entender o perfil da mulher empreendedora sergipana, para entender quais são os seus sonhos, os seus desafios e trabalhar de maneira personalizada. De que forma, estrategicamente, a gente vai avançar com as nossas ações? O resultado está chegando. Mais de 20 mil mulheres sendo atendidas de forma espontânea no estado de Sergipe. Quase 1.000 mulheres sendo acompanhadas de forma direta pelas ações do Sebrae delas. E a gente pretende avançar cada vez mais. Já estamos atuando de forma igualitária por todo o estado de Sergipe nas ações do Sebrae dela, como bem pontuou a Silvia, nossa consultora. Nós estamos levando através dos nossos escritórios regionais, consultorias, palestras, oficinas, são mais de 300 ações voltadas ao empreendedorismo feminino para que a gente consiga capacitar essas mulheres. E as ações não param. Nós realizamos também em 14 municípios sergipanos a caravana na estrada com elas. Isso foi possível fazer uma escuta ativa, saindo aqui da capital e percorrendo todo o estado de Sergipe. E o Sebrae delas ele está presente não só na zona urbana, agora a gente faz parte das feiras livres, das cozinhas afetivas, das comunidades rurais. Nós percorremos os 4 cantos do estado de Sergipe para entender essa mulher. Quais são as necessidades? A gente sabe que as mulheres são multitarefas, a gente sabe que as mulheres precisam dedicar também tempo às suas famílias, aos seus lares, aos seus negócios. A mulher gasta o dobro do tempo cuidando dos afazeres domésticos e tem menos tempo para tocar os seus negócios, e isso acaba muitas vezes atrapalhando. E pensando nisso, também estamos focando em ações para facilitar as linhas de crédito e o apoio à educação financeira para que essas mulheres consigam melhorar os seus negócios, traçar um bom plano de negócios, ter um mínimo de noções de educação financeira. Então, a gente vem avançando na caravana na estrada com elas, interiorizando as ações. Realizamos pela primeira vez a palestra, o seminário Agrodelas, no sertão sergipano, onde tivemos a presença de mais de 600 mulheres de forma presencial e mais de 1.200 de forma remota. Isso é um feito inédito e realmente é motivo de muito orgulho, porque a gente quer entender também o perfil dessas mulheres que atuam no campo e no agronegócio sergipano. Nós sabemos que elas são, sim, responsáveis também pelo desenvolvimento dessa economia. Então, essas e outras ações, como o Empretec delas, um seminário onde a gente atua de forma imersiva para trazer conteúdo, para criar conexões, para trocar experiência entre essas mulheres, é fundamental para que a gente consiga avançar nessas ações também voltadas à mulher empreendedora.
O Estado de Sergipe, ele está avançando. Nós estamos caminhando com essas capacitações, com todas essas ações para facilitar a vida da mulher empreendedora. O Sebrae entende essa importância e não vai parar. Cada ano a gente avança, o objetivo é lançar mais editais. A cada ano nós estamos lançando editais por todo o estado, através dos escritórios e da sede, para facilitar, através desses 6 meses de acompanhamento, toda essa dinâmica voltada ao empreendedorismo feminino. E a gente busca sempre dizer que o empreendedorismo feminino ele precisa ser olhado especialmente não só na capital, mas da capital ao sertão. Não só daqui da nossa sede, mas também por todo o estado de Sergipe, porque principalmente as mulheres interioranas é que precisam do nosso apoio. Graças a Deus, as ações estão chegando, o Sebrae Sergipe vem avançando, mas a gente quer contar com a rede colaborativa, com o apoio de todas vocês, porque a nossa voz, a nossa experiência, a oportunidade que a gente tem aqui de estar mostrando que nós podemos, elas também podem, é uma inspiração para que a gente consiga trazer mais e mais mulheres nesse grande movimento de capacitação, né, de inspiração, de conhecimento e de fortalecimento. Como bem falamos aqui, os homens têm todo o potencial. Aqui não se trata de briga de gêneros, de guerra de braços, onde homens e mulheres querem provar quem é melhor. Não. A gente quer sim reconhecimento, valorização, porque culturalmente já enfrentamos uma série de preconceitos, mas essa realidade precisa mudar. O caminho é longo, mas a gente já conseguiu avançar bastante. E se continuarmos de mãos dadas com todas essas parcerias, com todos esses movimentos, como no dia de hoje, que eu quero parabenizar, professor Jacinto, por esse congresso, pela oportunidade que está nos dando de trazer educação empreendedora, dizer que o Sebrae Sergipe está atuando fortemente também na educação. 100% do território sergipano já é beneficiado, impactado pela educação empreendedora. Já estamos presentes em 75 municípios. E isso é um motivo de realmente celebração e de muito orgulho. 10 anos de educação empreendedora trabalhada no Sebrae Sergipe. Então, vamos continuar com essas parcerias, com esse olhar especial, não só para as mulheres empreendedoras. É claro que nós precisamos, sim, de um olhar especial pelas dificuldades históricas que enfrentamos, mas o reconhecimento ele já está chegando e esse movimento não pode parar. Vamos ser voz e vez para todas essas mulheres que são responsáveis pelo desenvolvimento socioeconômico do estado de Sergipe, que geram emprego, que geram renda e oportunidade para todos nós sergipanos, motivo de muito orgulho. Ontem, Glorinha, estivemos presentes no município de no povoado de Terra Caída, lá em Diaroba, onde fomos visitar uma finalista do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Pelo 2º ano consecutivo, o Sebrae Sergipe foi classificado para representar o Nordeste no Prêmio Mulher de Negócios. Então, isso é motivo de muito orgulho para nós, sergipanas, mostrar o nosso potencial. É uma quilombola, é uma mulher que foi classificada na categoria MEI para representar o Nordeste. E isso é fruto de todas as nossas ações. Isso é o reconhecimento de todo o trabalho que o Sebrae Sergipe e sua equipe tem feito para valorizar o empreendedorismo feminino. Ano passado foi a representante na categoria de produtora rural, lá de Moita Bonita. Esse ano nós temos uma quilombola representando nós nordestinas nacionalmente. E eu acho que nada mais é do que um trabalho árduo de formiguinha, mas que a gente vai avançando, a gente vai valorizando. Em 2020, o Sebrae dela começou pequenininho, né, Mariana, aqui no estado de Sergipe. Hoje, a gente já tem todos os municípios sergipanos sendo alcançados da mesma maneira que a capital, com as ações do Sebrae. 14 municípios dos 75 sendo visitados diretamente pelo Sebrae delas, mas indiretamente todo o estado, e a gente conta com a participação e a colaboração de todas vocês mulheres, porque
uma mulher não pode concorrer com a outra nem disputar espaço. Nós temos que jogar luz umas sobre as outras. Já basta o preconceito que a gente tem com relação ao sexo feminino e masculino. Então não tem que estar disputando território entre mulheres. Pesquisas mostram que mulheres sentem-se incomodadas de ter uma outra chefe mulher. Isso é inadmissível em pleno 2025. Pesquisas também mostram que mulheres ganham menos que os homens nos mesmos cargos que ocupam. Isso também é inadmissível, 20%, não é? E outros dados que a gente tem que comprovam ainda esse tipo de preconceito e discriminação. Nós somos apontados diariamente se ocupamos certos cargos de liderança, porque a maioria questiona se a gente tem potencial de estar aqui. E nós temos. Pesquisas também mostram que mulheres são muito mais escolarizadas e capacitadas que os homens. Então, não vamos baixar a cabeça. Não se trata de discurso feminista, que aqui eu tenho um pavor dessa questão de feminismo. Trata-se realmente de reconhecimento de todo o nosso potencial e capacidade. E o Sebrae está à disposição de todas vocês para que a gente consiga continuar com esse movimento da capital ao sertão, do litoral às comunidades rurais, avançando e beneficiando a todas as mulheres e empreendedoras e desenvolvendo um Sergipe cada vez melhor para todos nós. Muito obrigada, que Deus abençoe. Obrigada, Priscila. Gente, é maravilhoso, né? Mas eu quero aqui agradecer, em nome do professor Jacinto, a toda a comitiva que veio de Portugal, a doutor Guzmão, nosso querido amigo, organizador desse evento, parabéns, muito obrigada. Ao senador Laércio pela iniciativa, foram 6 municípios de rede pública. Estou atenta, viu? 6 municípios apresentando projetos positivos para a sociedade. E a gente chega a quase o final, quando chegou ao final desse encontro, nesse bate-papo maravilhoso para o fortalecimento das mulheres. Alguém aqui gostaria de fazer pergunta? Tem que ser bem rapidinho, viu, gente? Para a gente ganhar tempo, porque ainda tem outro painel. Uma pergunta só, por gentileza. Boa tarde, parabéns. Eu sou uma mulher que vi o SEAG e vi o Sebrae nascer. Eu tenho mais ou menos 50 anos de SEAG. E hoje, a convite da minha presidente, eu tinha outras tarefas, que eu também sou uma empreendedora, mas não podia deixar de viver tudo isso de novo, tudo isso fluindo. Porque quem passou pelo Sebrae, como eu, que me dediquei jovem, que não tinha mulher para trabalhar, para dividir as funções comigo, era só os homens, os homens, os homens. E hoje, né, sinto assim uma emoção de ver meu Sebrae grande. Eu sempre que eu saio de Aracaju vou para outra cidade do Brasil, eu tenho a carteirinha Sebrae. Eu uso e eu me apresento, eu entro, eu quero saber o que é que está acontecendo de novo. E é assim, e eu hoje estou vendo aqui na minha cidade pequenininha, gente de todo o país, os portugueses. Nossa, coisa emocionante, tá? Obrigada. Obrigada. Alguém mais? Alguma pergunta, gente? Por gentileza. Boa noite, pessoal. Eu fiquei refletindo assim a história dessas 3 mulheres empoderadas aqui e não podia deixar passar de uma breve pesquisa, de que eu gosto de fazer pesquisa de várias áreas que eu gosto, principalmente de mulheres empreendedoras. Eu me lembrei de uma mulher suíça italiana, Rafaela Ponte Diamante. É uma senhora de 80 anos de idade e foi pioneiro no marco importantíssimo desse mundo, e um mundo que é totalmente dominado pelos homens, que é a área que o nome chama, mercante de tráfico de mercadorias navais, que a empresa dela é Mediterranean Ship Company, que é a maior empresa de mercante do mundo, que leva os contêineres, as suas mercadorias pelo mundo todo.
essa mulher multibilionária, que tem quase 40 bilhões de dólares na conta, e com um investimento simples de 200 mil dólares em 1975. Aí como eu fiquei chocado, porque uma mulher empoderada, nos anos 70, investiu numa área que é dominada pelos homens, que é a área mercante de navios, sendo pioneira e mulher mais rica, com uma mulher chamada pela Forbes, self-made, mais rica do mundo, em 2023. Obrigada. Obrigada pela participação. Pessoal, a gente está encerrando, mas eu queria pedir para os senhores ficarem de pé e as senhoras também, e dar uma salva de palmas para todo mundo que esperou esse momento, nos aguardou, que nos prestigiou. Agradecer, muito obrigada de coração para cada um de vocês. Agradecer a todas as nossas convidadas aqui que enriqueceu esse painel. Eu fiquei muito feliz, aprendi muito e com certeza será um momento inesquecível para todas nós. Muito obrigada, boa noite para todas e até o próximo, né? Muito obrigado às nossas mulheres maravilhosas que fizeram parte deste painel. E a gente segue com a programação. Teremos agora o painel articulado com o tema Ética, Compliance e Responsabilidade Social.